sirva de um alerta também, né? Para você pai, para você mãe, fique atento. Porque, peraí, amor, o mundo espiritual existe e ele afeta as nossas crianças também. Oi, oi, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal! Fala, oi, gente! Se você não é inscrito, aproveita a oportunidade, já se inscreva, deixa o joinha, comenta bastante e compartilha, tá bom? O vídeo de hoje vai ser pintando as unhas comigo e nós vamos conversar sobre um assunto aí muito legal, que é o desmame do Gael. Senta aqui, filhote. Porque o Gael não mama mais Pepeto, né? O Gael o quê? Não, né? Pepeto, não. Gente, então, assim que ele fez 1 ano e 3 meses, eu comecei a tentar fazer o desmame. Eu vou usar esse esmalte aqui, tá? Da Risqué, nem sei o nome, já tá até apagado. Mas enfim. E aí eu comecei a fazer o desmame com 1 ano e 3 meses. Só vou aplicar a base primeiro. Essa aqui é a base casco de tartaruga. Só que o que aconteceu? Eu vi que Gael ficou muito sentido e tal, sabe? E na época ele ficou doentinho, aí eu fiquei com dó e não dei prosseguimento no desmame. Como não estava sendo suficiente, só que eu vi também uma coisa, eu cheguei à conclusão que, porque o Gael, desde que a gente começou a introdução alimentar, Gael se alimenta muito bem, ele come muito mesmo, muito. Quem faz parte do nosso ciclo de convivência sabe que ele se alimenta muito bem, que ele come mesmo. Então, tipo assim, eu comecei a perceber que Gael não tinha necessidade do peito mais e que ele só tava com apego. Porque ele não mamava, ele só colocava a boca no bico do peito e ficava lá na paz. Aquilo ali acalmava ele. Qualquer coisa que ele chorava, peito. E o que mais me incomodava era o Hélito, que o Hélito falava assim: ah, ele tá chorando, ele quer peito. Ah, aconteceu isso, ele quer peito. Gente, isso me matava. E nisso, o Gael criou o vício do peito. De tudo era o peito. E aí eu fui e viajei tudo e conversando lá com minha prima e tal, falando com ela que eu queria tirar o peito, porque pra mim não dava mais. E quando chegou lá na casa da minha prima, aí eu cheguei à conclusão de que realmente estava na hora de tirar o peito. Por quê? Gael foi um bebê desde recém-nascido, que ele dormia muito bem. Às vezes eu tinha que acordar ele pra mamar, porque ele queria só dormir. E aí, nunca me deu trabalho de madrugada. Quando ele completou 11 meses, que ele já estava com o apego, ele só queria dormir comigo, na minha cama, e várias vezes à noite ele acordava porque ele estava procurando o peito. Falei, não, tem alguma coisa de errado aí. Aí procurava o peito 2, 3 vezes na noite. Isso aí tava acabando comigo, acabando com o meu psicológico. Porque eu estava extremamente exausta. Porque de madrugada não dormia bem. Quando era de dia, era menino me pelava de peito, me sugando o dia inteiro. Falei, não aguento mais. Falei com ele, eu vou tirar o peito definitivamente do Gael Lucas. Aí ele falou assim, e se ele ficar sentido? Porque pra o Hélito, nosso Deus, Gael caiu, acabou, o mundo dele acabou. Falei, isso aí é muito mole. Que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E aí,
eu fui e falei, vou tirar definitivamente o peito de Gael Lucas. O Hélio foi e falou assim, eu não acho bom tirar o peito dele agora, não. Porque o médico falou que é bom dar até 2 anos, que fulano de tal falou que é bom dar o peito até 2 anos. Aí eu virei pra ele e falei assim, pois é, você tá falando porque não é o seu peito que você dá. É eu que tô amamentando, é eu que sei o que eu tô passando e vou tirar e pronto, e acabou. Aí nessa época, que eu tava pra tirar, antes de eu viajar, aí uma amiga minha foi e me passou um contato de um revendedor de iogurte que ele traz em casa. Você paga o kit do iogurte no próximo mês e tudo, uma facilidade só. Pois eu falei, é agora, nós vamos começar assim. Porque Gael não pegou leite nenhum de fórmula, nada, não quis. Achocolatado começa a fazer vômito, porque não gosta. Então eu falei, então nós vamos pro iogurte, porque ele é igual eu, também não gosto. Tomo leite fermentado, que é meio contraditório, né? E iogurte, só também, mas de vez em quando. Ele já toma mais. Falei, então é a oportunidade. E aí, quando a gente viajou, eu já fui com isso em mente, de que seria a última vez que ele ia mamar. E quando a gente voltasse, eu ia tirar o peito de uma vez. Esse barulhinho é Gael, tá? Batucando no fundo. Marquei com a moça pra ela fazer minha unha. E aí lá, a gente conversando, ela foi e falou comigo. Falou assim, olha, eu passei, a base tá até aqui, vou mostrar pra vocês. E aí ela foi e me mostrou essa base aqui, ó. Vou tirar uma... Aqui. Vou tirar uma foto e colocar pra vocês. Obrigada, meu amor. Que é... Essa base é da Nath, SOS, Fabi Cardoso. Base amarga, é pra quem rói unha. Aí passa ela pra não colocar na boca. Aí ela foi e falou assim, eu vou te dar. Aí eu falei, obrigada e tal. Aí ela foi e falou assim, olha, você passa no bico do peito e aí fala com ele que o peito estragou e tal, não tá legal. Beleza. Aí um monte de gente falando que era pra me falar que era cocô e tudo, só que aqui em casa a gente é bem normalizado com o cocô. Então ele não tem essa questão de cocô, nojo, tudo. A gente não colocou isso na cabeça dele, então ele não assimilou. Pra ele o cocô é algo normal, é algo do corpo mesmo. Do interior a gente veio na quinta-feira. Aí eu dormi de quinta pra sexta na casa de tia, porque sexta-feira eu tinha algumas coisas pra resolver em Belo Horizonte. E aí na sexta à tarde eu vim pra cá. E no sábado a gente tinha uma ministração em uma igreja lá em Contagem. E aí foi no sábado que eu comecei. Assim que ele acordou, era 6h30 da manhã mais ou menos, ele pediu o peito e eu dei. Depois, eu não dei mais, porque aí eu passei a base no peito, aí ela deu aquela crosta, né, no bico do peito e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, filho, quando você estiver com fome, você quiser alguma coisa, você pode falar com a mamãe, mas a mamãe, o pepeto estragou, mostrei pra ele, aí ele viu que tinha algo diferente. Eu falei, filho, infelizmente o pepeto estragou, então não vai dar mais. E aí, na primeira hora que ele quis, eu dei. Minha prima falou comigo, falou, Dani, não nega ele, sempre que ele quiser, oferece. Ele pediu, você tira o peito pra fora e fala. Aí eu falei, então tá bom. E foi assim que eu fiz. Aí ele pedia o peito, eu tirava e oferecia, aí amargava a boca dele. Aí eu falei, aí ele fazia careta. Aí eu falava, filho, o pepeto estragou. Aí nas primeiras 2 vezes, assim, ele chorou e tudo. Aí eu acalmei ele, eu validei os sentimentos dele. Eu falei, eu sei que você tá triste, que você tá frustrado, mas isso acontece às vezes na vida da gente, mas a mamãe tá aqui, a mamãe ama você. Você quer outra coisa? Ok, e eu dava outra coisa. Aí pra dormir, os primeiros 3 dias, aí eu tava ninando ele pra ele dormir. Colocava a música, né, que a gente sempre colocou música pra ele dormir, adormecer. E aí eu colocava a música e ele ia cochilando. Esse primeiro dia foi assim, né? Aí a gente apresentou lá e ele dormiu lá na igreja tranquilão, porque, gente, filho de crente é assim, dorme, entendeu? O culto tá lá,
na monção e eles dormem como se nada tivesse acontecido. Esse aí é o filho de crente raiz. E aí, eu coloquei ele lá no berçário, aí ele dormindo, tava dormindo, ele ficou, eu ministrei, tranquilo. À noite, chegou à noite, né? E eu já comecei a colocar o iogurte já na mamadeira pra dar ele. Primeiro eu coloquei na mamadeira. E aí, à noite, gente, aí ele dormiu. Quando foi 1h da manhã, ele acordou. Chorando, querendo peito. Eu dei, ele viu que tava amargando, eu falei a mesma coisa. Nossa, mas ele chorou com raiva e ficou bravo e tudo. Eu perguntei, você quer a mamadeira? Aí, dei a ele a mamadeira, gente. Ele fez assim. Esse barulhinho, literalmente, na mamadeira que ele fez, ele largou pra lá e foi dormir. Passamos a noite bem, tranquilo. Aí, quando ele acordou de madrugada, tipo, procurando, eu fui, dei um tapinha na bundinha dele assim, dormiu. Eu comecei a colocar o colchão no chão, perto da minha cama, pra ele dormir. E aí, ele começou a dormir assim. Acordava uma vez na noite, nessa primeira semana, mas a gente começou assim. Ele foi acostumando e tudo, e tinha hora que ele chorava e tal. Nossa, o Hélio ficava pra morrer. Aí ele tá assim, dá ele o peito, tira esse trem aí, dá ele o peito. Eu falei, não, eu comecei, eu vou continuar. Orei a Deus antes, pedi Deus sabedoria. E perguntei ao Senhor se ele achava que tava na hora de eu tirar o peito e tudo. E Deus colocou no meu coração que era pra mim continuar e eu continuei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E fazer ele dormir tudo. E aí a gente começou a pegar o hábito de... Eu deitava com ele no colchãozinho, colocava a música, aí passavam os peixinhos. Passavam os peixinhos na imagem e ele ia relaxando com aquilo e ia adormecendo. Então a gente tinha todo um ritual, a gente tem, na verdade, um ritual do sono, que é o quê? Tanto na soneca da tarde quanto da noite. Ele toma banho, e aí, depois que ele toma banho, eu passo creme, faço massagem relaxante nele, e aí ele deita, eu deito junto com ele e a gente coloca a musiquinha. Ele viu que ele não precisava mais, e eu sempre falando com ele, filho, você não precisa do Pepeto mais. Mas aí ele pedia, eu dava no mesmo esquema, continuei passando a base. Aí chegou uma hora que ele pedia, aí eu mostrava, aí ele via a base, ele falava, e fazia assim, ele não queria mais. E aí foi isso. Depois ele parou, eu tirei a mamadeira e dava no copinho mesmo pra ele o iogurte. E aí foi isso durante umas 2 semanas, foi assim, a base do iogurte. E aí eu aumentei um pouco mais a comida e foi assim que pra nós funcionou. Ah, foram todos os dias perfeitos? Não, tinha dia que eu estava extremamente estressada porque o desmame, ele é estressante. Mas assim, não quer dizer que você não vá conseguir, entendeu? E aí, depois que eu tirei o peito, isso contribuiu e melhorou o sono dele. Porque ele queria dormir comigo por causa do peito. Então, como eu já comecei a colocar ele no colchão e já tirando aquele vínculo ao mesmo tempo do peito, para ele não sentir o cheiro do leite, então de tirar o peito e já colocar ele com independência no colchãozinho dele, hoje ele dorme no quarto dele sozinho. Vou contar para vocês como que a gente chegou nisso também. Com isso, o que eu fiz? A gente ele dormia no colchãozinho. Como eu tirei o peito, ele passou a dormir, então, a noite toda no colchão. Aí eu fui e falei, orei e falei, Senhor, eu tô sentindo que tá na hora do Gael dormir no quartinho dele sozinho. Deus foi e colocou no meu coração que era pra colocar ele lá. Aí eu tive que lutar com o meu marido, porque, gente, o Elit que me faz raiva. O Elit não queria que o menino dormisse no quarto dele sozinho. Falei, Wellington, ele já dorme no colchão. Por que ele não pode dormir no quarto dele, Wellington? O menino tem berço. O menino não aproveitou no primeiro ano de vida dele o berço dele porque você quis que ele dormisse com a gente. Aí você pegou vício. Porque, na verdade, gente, a questão é essa, é que nós pais pegamos o vício de dormir com os nossos filhos.
E aí depois pra tirar é doloroso. Eu falei, Wellington, eu também sinto falta dele quando ele não dorme com a gente, mas o Gael Lucas precisa da independência dele. Aí o Wellington ficou com raiva de mim, ficou sem conversar comigo 3 dias direito por causa disso. Falei, mas eu vou colocar ele lá. Gente, na primeira noite, fizemos o ritual do sono, igual eu expliquei pra vocês. Coloquei ele lá no berço dele, coloquei um colchão embaixo, né, pra caso ele rolasse tudo direitinho. Aí é lógico, a primeira noite eu não dormi, foi nada. Porque fiquei preocupada dele lá, toda hora eu cochilava e quando eu acordava eu já levantava e ia ver ele lá. Gente, mas Gael Lucas dormiu muito bem a primeira noite. Aí eu continuei. Aí tinha noite que ele dormia muito bem, tinha noite que ele dava umas resmungadas e tudo. Aí o Wellington ia correndo. Ia correndo e trazia ele pra dormir no meio da cama. Aquilo me matava. Aí, eu acho que tem o quê? Mais ou menos 1 mês e meio que ele tá dormindo no quarto dele sozinho. E aí, eu falava, Wellington, faz o Gael dormir de novo e põe ele lá no berço dele. Não é pra trazer ele. Aí teve um dia que o Gaelzinho rolou. E aí, mas rolou, ele não caiu no chão, gente. Ele rolou pro colchão, porque eu tinha colocado o colchão no chão pra evitar dele se machucar. Ah, mas aí... E fez um barulhinho, o Wellington já levantou correndo, quase que caiu, saiu batendo na geladeira de noite, aquele espetáculo todo. E falou, tá vendo? Eu te falei. O menino caiu lá, eu falei, não caiu, tinha um colchão lá. Para de drama. O Gael ficou doente, passando mal, pegou uma gripe muito forte. Aí eu realmente achei melhor colocar ele lá com a gente e tudo. Logo depois ele começou a dar febre. Aí vamos colocar aí que ele dormiu uma semana mais ou menos com a gente. Aí quando foi colocar ele no quarto dele de novo, ele já não quis dormir mais. Arrasou, gatão. Ele não quis dormir mais. Aí chorava de noite e tudo, aquele trem todo. Aí eu falei, gente, mas mesmo que ele... Aí, tipo assim, dormiu... Aí ele começou a dormir muito bem. Com uns 3 dias, assim, né? Porque ficou... saiu da rotina dele. Aí depois, do nada, ele começou a chorar. Aí ficou 2 dias bem agitado e começou a chorar. E eu falei, meu Deus. Colocava ele lá e ele começava a dormir... Passava meia hora, ele acordava chorando, mas chorando assim, de desesperado. De manhã, quando ele acordava, se ele acordava lá no quarto dele, ele também acordava desesperado, chorando. Eu falei, gente, isso não é normal, tem alguma coisa estranha. E eu gostaria que você, como pai e mãe, prestasse muita atenção nisso. Porque nós, como pais, nós somos autoridades sobre a vida dos nossos filhos, espiritualmente falando. Aí eu fui e Deus me deu um sonho. Falei, Senhor, por que tá acontecendo com o Gael? Obrigada, amor. Eu não tô entendendo. Aí Deus foi e me deu um sonho, que era de madrugada, e o Gael tava dormindo lá dentro do quarto dele. No sonho, o Wellington vinha da cozinha e tal. Quando o Wellington chegava lá no quarto, aí eu escutei um barulho do violãozinho do Gael, de madeira. E aí eu fui e falei assim, e o Wellington na porta do quarto. Aí eu fui e falei assim, uai, o Gael acordou? Aí ele foi e falou assim, não. O violão tá tocando sozinho. Aí eu tava deitada na cama, eu fui, levantei no sonho e falei assim, o violão não tá tocando sozinho, não. Esse é o demônio que tá tocando o violão pra perturbar o Gael. E nós somos... Olha pra você ver, gente, Deus falando comigo através de mim mesma no sonho. Que louco. Deus, ele faz umas coisas muito incríveis. E aí... no sonho eu falava assim, você é a autoridade máxima espiritual aqui dentro da nossa casa. Você é o chefe do lar. Então ore e repreende. Aí o Wellington foi na porta do quarto e começou a orar. Porque, tipo assim, aí quando nós entramos assim na porta do quarto, aí eu conseguia ver. E aí a voz falava comigo assim, ele vem à noite e fica rondando, mexendo nas coisas... E rondando o quarto do Gael pra perturbar ele à noite. Por isso que ele grita desesperado. Só que ele não sabe falar. Acordei preocupadíssima. Falei, meu Deus, misericórdia. Hoje é segunda-feira, isso foi no sábado. Falei, Senhor, misericórdia. Aí no sábado eu fui
geralmente no sábado é quando eu faço, né, os meus momentos de oração, coloco um louvor, escuto as músicas que nós vamos ministrar no domingo, quando é o nosso domingo de ministrar. E aí eu tirei um tempo mesmo. Gente, eu tava tão concentrada em Deus e comecei a conversar com o Senhor em pensamento e tudo, em comunhão com Deus mesmo. Eu tirei aquela manhã de sábado para me ter de comunhão com Deus. Aproveitei e fiz um jejum também no sábado de manhã. Ô, gente, quando deu meio-dia, eu entreguei o jejum e eu cheguei na porta do quarto. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, agora você pode ir lá no quarto dele. Ora lá. Ora com autoridade. Ainda falava assim no meu coração, ainda ora com autoridade. Depois eu fui lá. Orei e falei assim, a minha casa é a habitação do Espírito Santo do Senhor. O que não vem de Deus, aqui nessa casa não tem lugar. Então eu não sei como que você entrou, mas pelo mesmo lugar que você entrou, você vai sair e a janela estava aberta. Pelo mesmo lugar que você entrou, você vai sair. Sabe por quê? Porque toda a sua perturbação que você traz... Ó, gente, tô até arrupiando. Que você traz para atormentar o meu filho à noite. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. E aí, gente, eu senti como se tivesse dado um vento no quarto e sair desse vento pela janela. Pois desde essa noite, Gael Lucas tá dormindo super bem. A noite toda. Ele acorda tão feliz, numa boa. Gente, nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Sabe? Então, ora, se você acordou de madrugada, vai lá no quarto do seu filho, estende as suas mãos com a autoridade que Deus te deu e ora, abençoa a vida do seu filho, fala palavras de bênção sobre a vida do seu filho, da sua filha, repreenda todo o mal, sabe por quê? Porque a gente não conhece o coração de ninguém. Às vezes a pessoa tá rindo pra você e te desejando mal pra você, e sabe aonde que pega? Pega nos filhos da gente, porque é onde que é mais fraco. Então busca pelos seus filhos, fala, Senhor, protege meu filho, derrama sobre ele a unção do Senhor, dá um livramento, toda palavra maldizente que as pessoas julgaram sobre a vida dele, o Senhor repreenda em nome de Jesus, sela ele com o sangue do Senhor, Deus, livra ele, cobre ele com o teu manto. É isso que a gente tem que fazer, orar pelos nossos filhos, ensinar a eles o que é certo. Sabe, tentar tirar os nossos filhos da televisão e começar a fazer com eles o culto familiar, começar a ensinar eles a ter intimidade com Deus. Quando a gente fala com o Gael assim, agora nós vamos orar, o Gael coloca até a mão no olho. Na classe da escola dominical, se a irmã fala assim, agora nós vamos orar, agora nós vamos ler a Bíblia, ele fica em silêncio, porque ele já entende o que é. Isso é a intimidade que eu tenho ensinado para ele a ter com Deus. E uma coisa sempre tá ligada na outra. Vocês puderam... Peraí, vida. Vocês puderam observar que antes de eu começar o processo do desmame, primeiro eu orei, falei com Deus, falei, Senhor, eu não aguento mais. Aí eu falei com Deus, Senhor, o que eu faço? E aí Deus foi me orientando como fazer as coisas, colocando pessoas para me instruir. Essas são as nossas experiências. Sempre que possível, vou trazer esse quadro aqui, tá bom? Pintando as unhas e conversando. Na verdade, eu nem ia contar sobre isso. Mas Deus colocou no meu coração de contar pra vocês, então eu estou compartilhando isso que aconteceu com a gente essa semana. E sirva de um alerta também, né? Pra você pai, pra você mãe. Fique atento. Porque, pera aí, amor. O mundo espiritual existe. E ele afeta as nossas crianças também. E é isso, pessoal. Acho que esse vídeo já está longo demais, tá? Eu vou terminar aqui de finalizar a minha unha. Finalizada, mas enfim, ficou bem legal, tá bom? Um beijinho no coração.